ministro Alexandre de Moraes, você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país. Senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que te elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí, a não ser o sistema, e você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Eu vim aqui para poder dizer a verdade, e a verdade é só uma, de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes. Em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções, renunciaria por vergonha, ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional. Hoje nós recebemos aí notícias, senhores, quer dizer então de que ministro Alexandre de Moraes tem um gabinete do ódio paralelo, financiado com dinheiro público, para poder perseguir seus opositores. É isso mesmo, não é só a careca do Alexandre de Moraes que está à vista agora, não. O rei está nu, literalmente tudo o que ele acusava os seus opositores, ele está fazendo, e está comprovado agora pelos 6 gigas de documentos que está em posse do jornalista Green Greenwald, na qual eu também já requisitei essa documentação para poder analisar, que saiu áudios, mensagens do grupo que seria o grupo de monitoramento de fake news que a ministra Alexandre de Moraes teria criado, e nós só não imaginaríamos que isso seria, Marcelo von Hatten, um grupo de WhatsApp do ministro Alexandre de Moraes, dizendo: vocês querem que eu faça o relatório? Porque, segundo o seu assessor, quando ele cisma com alguma coisa e fica nervoso, aí ele mesmo quer fazer as coisas. Ou seja, basicamente as mensagens são cristalinas, de que o ministro Alexandre de Moraes, ele não somente denuncia, como ele investiga e ele também acusa. Senhores, em qualquer país com uma democracia sólida, o ministro Alexandre de Moraes, ou duas opções, renunciaria por vergonha, ou senão ele sofreria impeachment do Congresso Nacional, porque afinal de contas, por questões, digamos, similares, se isso acontece com o Moro, pum, é motivo de cassação. Se isso acontece com o Dallagnol, é motivo dele perder o seu mandato. Se isso acontece com o delegado Ramagem, com Carlos Bolsonaro, ou com qualquer um em volta do Bolsonaro, é cadeia. E eu confesso para os senhores que o meu sentimento é de que vai dar uma confusão aí na internet, pessoas que estão atentas ao quão grave é isso vão falar, mas não vai dar em nada. Afinal de contas, o sentimento de impunidade, de inatingível que o ministro Alexandre de Moraes tem, ultrapassa até mesmo o seu nível de mau caratismo. Afinal de contas, o ministro Alexandre de Moraes, a partir da data de hoje, mais do que nunca, precisa se tornar suspeito em qualquer processo que envolva pessoas de direita, bolsonaristas, do dia 8 de janeiro, com relação à anistia. Afinal de contas, já se demonstrou que ele fazia os relatórios. Ele basicamente dizia que existia uma inteligência que recebia denúncias, e a partir dessas denúncias, o relatório dele ia lá e multava, expedia prisão, para as pessoas que são opositores a ele. Só que essas denúncias, como mostram os prints, eram feitas por ele mesmo. Brasil, isso é motivo da caída do ministro Alexandre de Moraes. Qualquer cidadão que está atento à nossa liberdade, ao processo democrático no Brasil, está indignado com isso agora. É impressionante de que, se isso fosse um vazamento de documentos, por exemplo, de um ministro indicado
pelo Bolsonaro, a mídia estava ovulando agora nesse momento. Os deputados dizem que eles estavam desesperados pedindo para que esse ministro do STF caia. Agora eu peço para duas pessoas neste país tomarem vergonha na cara. A primeira é o próprio ministro Alexandre de Moraes. Você é um mau caráter, mentiroso, uma pessoa fraca, você é um covarde, se esconde por detrás de uma toga, porque você sabe que você não tem liberdade alguma de andar nas ruas do Brasil, porque você é uma pessoa não grata aqui nesse país, que tem colocado pessoas na cadeia meramente para os opositores políticos. E deixo uma pergunta para esse tal ministro: o que será mais que esse cara fez durante as eleições presidenciais de 2022? Porque eu acho, Van Hatten, Zanata, que estão aqui, de que eu ainda posso perguntar: o que aconteceu durante as eleições de 2022 com o ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Porque até o devido momento eu não vi ele dizer uma linha sobre as eleições da Venezuela. Pelo contrário, deixou de acompanhar e retirou as pessoas que queriam acompanhar. E para a segunda pessoa desse país chamado Brasil, que eu coloco aqui à tona, senador Rodrigo Pacheco, é chegada a hora do senhor se redimir com Minas Gerais, que se elegeu, de se redimir com o nosso país e fazer justiça. O senhor, que é todo pomposo para poder falar sobre direito, faça o direito e a Constituição do nosso país valer agora. Porque, afinal de contas, um juiz que extrapola as 4 linhas da Constituição, um juiz que declaradamente deixa claro que ele mesmo poderia até mesmo fazer os relatórios, caso fosse necessário, e que os seus próprios assessores admitem em mensagens e áudios de que eles precisavam fazer todo esse trabalho sujo sem estar na conta do STF. Ou seja, vamos maquiar tudo aqui para, se caso der ruim, isso fique parecendo que nós fizemos o rito normal, ordinário, democrático. Ou seja, senhores, a defesa da democracia, o rito processual, a legítima defesa, literalmente foi para o ralo. Então, não me espanta de que a esquerda esteja calada, não esteja comentando, mas eu dou um aviso: aqueles que são amantes de ditadores, logo mais serão vítimas dela. Então, aqui, mais uma vez, não vim aqui para poder bater dedo, não vim aqui para poder falar o que as pessoas querem ouvir, eu vim aqui para poder dizer a verdade. E a verdade é só uma: de que o STF precisa tomar decisões contra o ministro Alexandre de Moraes e serem homens corajosos, retos de caráter, porque é isso que o nosso país precisa. Ministro Alexandre de Moraes, seu covarde, pede para sair dessa cadeira, porque ninguém te colocou aí, a não ser o sistema, e você não tem nenhuma legitimidade em lutar contra a nossa democracia, porque aqui sim estão os devidos legitimadores do povo, e nós vamos pedir você fora dessa cadeira. Obrigado, presidente. Então tá aí, você viu a fala de Nicolas Ferreira, esse deputado corajoso que já tem vários processos nas costas, mas ele não se intimida, ele foi para cima de Alexandre de Moraes, que desta vez a casa dele deve cair, porque existem provas reais e outras provas mais, ali o jornalista vai colocar, ele prometeu que ainda vai soltar mais outras provas. Agora vejam bem, pessoal, todo esse sistema depende de uma única pessoa, que é Rodrigo Pacheco. A bola está na mão dele. Será que ele vai colocar tudo em jogo ou não? Mas espere, antes eu quero te mostrar uma matéria do deputado Gustavo Gal. Ele vai falar sobre essa situação e ele vai trazer outros detalhes muito importantes, porque desta vez, pessoal, a coisa ficou mesmo séria para Alexandre de Moraes. Até os outros ministros do STF não gostaram desse vazamento de conversas do WhatsApp. Os ministros do STF estão ali de cabelo em pé por causa disso. Por quê? Se cai um, cai todos. Isso aí já é fato. Veja agora o que o deputado Gustavo Gal vai falar, e logo em seguida o deputado Marcel Van Hatten vai trazer também uma bomba sobre toda essa situação que está mexendo com Brasília. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, vamos para essa matéria e voltamos em seguida. Se isso não for a definição de totalitarismo, ditadura, estado de exceção,
Então a definição dessas três coisas devem ser mudadas imediatamente em todos os livros, em toda a literatura que já se tratou disso. Ele manda fabricarem relatórios contra pessoas que ele não gosta, contra os bolsonaristas, para depois tomar a decisão que ele queria tomar desde o início. Vamos supor, minha rede foi derrubada. Então ele faz assim, cara, eu quero derrubar a rede do Gustavo Gaia. Ô Severiano, produz um relatório aí pra mim contra esse cara que eu quero derrubar a rede dele. Acha alguma coisa aí. Pô, Alexandre, não achei, não tem problema. Vou mandar a decisão pras redes sociais mandando derrubar as redes desse cara sem fundamentação nenhuma, porque eu que mando aqui no Brasil e o Pacheco é o meu pau mandado. Né, Pacheco? O que mais será necessário para que uma atitude concreta, uma ação concreta possa ser feita para resgatar o mínimo de estabilidade jurídica no nosso país? Está na hora de uma reação concreta, não só por parte do Congresso, do Senado, deputado, mas por todos os cidadãos desse Brasil. Está na hora de uma ação definitiva para acabar com isso. Precisamos voltar a ter um mínimo de estabilidade jurídica. Agora, está na mão do Pacheco. Pacheco, que desde o início passa pano para essas ações inconstitucionais, não dá mais, Pacheco. Se você lia tudo isso, a sua análise era de que nada era tão sério, isso que acabou de acontecer. Se o ministro da STF é pego dessa forma, em flagrante, inequívoca, e permanece no STF, então desistam todos do Brasil, não vivemos mais um Estado democrático de direito, não há mais lei nem Constituição. Alexandre de Moraes, seus juízes auxiliares que fraudaram, essa é a palavra, fraudaram todo o devido processo, está absolutamente claro, inclusive em uma das conversas, um dos seus juízes auxiliares diz ao colega que Alexandre de Moraes perguntou: quer que eu faça o laudo? Deputado Gilson, o ministro do Supremo perguntando ao seu subordinado se quer que ele faça o laudo, como uma forma de pressão para que produza provas. É um absurdo, é um absurdo. Encerro, senhor presidente, com um print aqui do próprio ministro Alexandre de Moraes, dizendo: peça para o Eduardo analisar as mensagens desse para vermos se dá para bloquear e prever multa. Vossa Excelência, que é advogado, isso aqui é um juiz querendo forjar provas, pedindo para ver como bloquear e prever multa. Isso não é papel de juiz. Aliás, querem fechar a procuradoria. Onde estão os procuradores? Levantem-se, jornalistas brasileiros. Chega, impeachment de Alexandre de Moraes já, e CPI do abuso de autoridade também, para que os abusadores sejam punidos de fato nesse país. Tá aí, pessoal, você viu então a fala do deputado Nicolas e depois do Gustavo Gal e do Marcel Van Hatten. Nós trouxemos esses três depoimentos aqui, tudo isso para poder tentar esclarecer e mostrar o que tem acontecido no Brasil. Só que existe um ponto muito interessante que eu queria tocar aqui, que é o seguinte: muitos colocam Alexandre de Moraes como se fosse o imperador, o rei do Brasil, aquele que manda e desmanda, até no presidente Lula ele manda e desmanda. Mas, na verdade, nós temos que entender o jogo, o sistema que existe na política. Preste bastante atenção, eu tenho certeza que você é uma pessoa esclarecida. Se você está acompanhando essa matéria até aqui, porque você é uma pessoa esclarecida. Preste bastante atenção, pessoal. Existem mais de 40 pedidos de impeachment, de processo de impeachment contra os ministros do STF ali em Brasília, impetrados ali no Senado Federal, na gaveta de uma pessoa, e essa pessoa não toma atitude, e o nome dele é Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, que não toma atitude. Agora vamos entender, por que isso acontece? Acontece, pessoal, que o jogo político, você precisa entender isso, o jogo político, ele não se dá simplesmente nas ruas, como por exemplo a gente vê Bolsonaro arrastando multidões por onde vá. Não, o jogo político não acontece nas ruas. Porque se fosse para ser nas ruas, Bolsonaro era o atual presidente do Brasil e Lula estaria preso. Se a voz do povo é que fosse a voz de Deus, como um ditado popular diz, ou como a Constituição Federal fala também, que todo o poder emana do povo, essas atrocidades não eram para acontecer. E eu queria falar sobre Rodrigo Pacheco. Preste bastante atenção. Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, na época ele disputou a eleição ali, foi em 2018, juntamente com Dilma. Dilma perdeu para Rodrigo Pacheco, que veio a ser senador juntamente com outros dois ali em Brasília. Então preste bastante atenção. Rodrigo Pacheco não pode entregar os ministros do STF.
Rodrigo Pacheco não pode colocar os pedidos de impeachment ali em pauta, em votação no plenário ali do Senado Federal. Por quê? Porque ele tem um acordo com o sistema. E esse sistema, uma das peças é Luiz Inácio Lula da Silva. E o Lula já deve ter prometido, não podemos afirmar, mas vamos falar aqui entre aspas, já deve ter prometido, para não sermos acusados de fake news, ao que tudo indica, uma vaga para Rodrigo Pacheco no STF. E aí, meus amigos, por que ele não indicou ainda? Mas ele tinha uma dívida com o Flávio Dino. O Flávio Dino é companheiro do Lula há anos e anos e anos, talvez décadas. E Lula tinha uma dívida com o Flávio Dino. E essa dívida foi paga ao entregar ali uma vaga para o STF. A outra dívida que ele tinha com o Zanin, advogado de Lula, que tirou o Lula dos 5 processos, que foi condenado em 3 instâncias, 9 juízes, 590 dias preso, foi descondenado. E quem ajudou isso? O advogado Zanin, que foi promovido ao STF ao pedido de Lula. E agora, pessoal, as próximas vagas que vão vagar, né, ali no STF, Rodrigo Pacheco, que é advogado, ou seja, ele tem pretensão de entrar ali no STF e pode entrar. E aí, essa vaga pode ser dada para Rodrigo Pacheco, e é por isso que ele não se levanta contra os ministros. Por quê? Existe todo um sistema de proteção em Brasília, né? Toda uma camaradagem. Até o senador Magno Malta fala de um consórcio, né? Um conluio, um consórcio que existe em Brasília entre ministro Alexandre de Moraes e STF, presidente Lula e TV Globo. Isso mesmo. Por quê? Vocês sabem que na época que Bolsonaro entrou, uma das primeiras coisas que ele fez foi reduzir, cortar quase que tudo o apoio ali à Rede Globo ali financeiro. E na época de Lula, nos outros governos, a Globo recebia todo ano milhões e milhões, se não bilhões de reais. Então todo esse sistema faz sentido agora, pessoal. Agora nós estamos entendendo. O Rodrigo Pacheco se faz de surdo, de mudo, de cego, de tudo, contra essas atrocidades que estão acontecendo. Mas agora o senador Eduardo Girão, ele levantou um pedido de impeachment coletivo. Agora não é individual, porque todos esses 40 pedidos de impeachment que já entraram ali no Senado Federal foram individuais. Agora ele já impetrou um pedido coletivo, já tem 20 parlamentares do Senado que já assinaram, estão fazendo um pedido coletivo e eles vão chegar frente a frente a Rodrigo Pacheco e jogar a bola no peito dele. E aí, meus amigos, eu quero ver, em mais de 200 anos de STF, nunca houve um ministro do STF impeachmentado. Ou seja, essa participação do Senado, né, essa incumbência do Senado de julgar os ministros do STF nunca foi feito. Eles só colocam os ministros ali, que são indicados pelo presidente. Mas eles nunca julgaram. E desta vez parece que estamos perto disso acontecer. O que você acha disso? Será que vai terminar isso em pizza mais uma vez? E pelo contrário, vai vir uma revanche do senhor Alexandre de Moraes, mandando prender, mandando a PF investigar outros parlamentares ou não? Desta vez vão mandar prender e vão colocá-lo na cadeia e esse pedido de impeachment vai entrar. O que você acha disso? Coloque aqui nos comentários, porque nós queremos saber a opinião aí da população brasileira, se é que a população brasileira ainda acredita na justiça, na democracia, no Estado de Direito democrático desse país. Se você acredita, dá um like aí nesse vídeo, se inscreva aqui no canal também. Por quê? Se nós estamos aqui ainda é porque nós temos pelo menos um pontinho de fé que alguma coisa possa mudar nesse país. E realmente esse discurso do Nicolas, colocando o dedo na cara ali do Pacheco e do Moraes, realmente vai ficar para a história. Alguém precisa fazer alguma coisa, porque Supremo é o povo. Supremo não é um ministro da Justiça, mas é o povo. E isso precisa ficar bem claro, tá bom? Forte abraço.